Bom, nós temos aqui o gráfico do seu João dos Santos, de 36 anos, né? Onde ele mora com a mãe até hoje. Os relacionamentos dele não é duradouro, dura em média 3 meses, e o que anda preocupando ele. Bom, analisando o gráfico do seu João dos Santos, ele tem os traços bem divididos, divididos. Ele tem 28% de rigidez, 27% de psicopatia e 27% de esquizoidia. O que acontece? Esses traços, vamos começar pelo traço de rigidez, que é um pouquinho mais alto. É um traço onde ele é competitivo, proativo, é ágil, ele gosta de ele mesmo executar as coisas, ele não espera pelos outros, ele vai e faz, né? A psicopatia já é um traço que ele é mais, como é que eu posso te dizer, ele gosta mais de negociar as coisas, articular, ele é um líder, né? Ele é bom como um líder, é um líder nato, né? Ele é bom articulador, ele não é muito de executar, ele vai fazer com que as pessoas executem as coisas para ele, né? O que vem de encontro com o traço de caráter rígido, que o rígido já é assim, ele não espera por ninguém, ele vai lá e faz. E ele, como ele é perfeccionista, ele acha que ninguém vai fazer melhor que ele. Então ele mesmo vai lá e executa. Já o traço de caráter esquizoide, que é 20%, ele é um traço de caráter que ele não é executor, ele é um traço mais criativo, imaginativo, né? Ele tem uma capacidade de raciocínio muito grande, ele é de criar métodos, de criar coisas, de criar, né, fórmulas, enfim, ele é muito criativo. Então, o que vai acontecer? O traço de caráter masoquista, ele tem 11%. O traço de caráter masoquista, ele já gosta de métodos, ele resiste às coisas mais difíceis, ele sabe lidar com coisas difíceis, ele gosta de processos, ele gosta de atenção, ele é detalhista, ele é planejador, então ele é bem metódico, né? Já o traço de caráter oral, que ele tem bem pouquinho, é uma pessoa mais comunicativa, sensitiva, né? Gosta de falar, de conversar, de articular com as pessoas. O traço de caráter esquizoide, que ele tem bem alto, gosta mais de caverna, de ficar mais na dele, de ficar mais quietinho, mais isolado, ele é mais pensativo do que comunicativo, né? O que vem de acordo, vem a favorecer com o traço de oral dele, que é bem pouco. Então essa pessoa, ela parece ser bem tímida, bem reservada, né? E que vem de encontro com o traço de caráter do rígido, que o rígido ele já gosta de estar em evidência, né? Ele gosta de aparecer, ele gosta de se mostrar, mas desde que esteja tudo perfeito, de que ele seja perfeito, né? Então o João pode estar tendo problema justamente nisso aí, né? Porque os traços de caráter dele vão ter conflitos, por exemplo, aqui do rígido com o esquizoide. O esquizoide gosta também de aparecer, de estar em evidência, e o rígido também, porém o rígido vai estar em evidência de forma perfeita, né? Então ele vai usar o traço de caráter dele de psicopatia para manipular as pessoas, para que façam com que ele consiga, por exemplo, estar em evidência, mas de uma forma perfeita, de uma forma, né, o mais exemplar possível. Então o problema que o seu João tá tendo aqui, que ele mora com os pais ainda, né? A gente sabe que o fato de morar com a mãe, né, até os 36 anos já era para ele ter saído de casa, então ele fica naquela ali, porque, por exemplo, o traço de caráter dele que se sobressai, o rígido, psicopata e esquizoide, o rígido gosta, né, de ação, ele gosta de desafios, ele gosta de estar em evidência, né?
porém ele não quer, não consegue crescer e se desenvolver porque ele não sai, como se diz, né, da barra da saia da mãe. Então aí já começa o problema dele. E acaba o que acontece? Querendo buscar um relacionamento, porque, né, como fala aqui, os relacionamentos dele não duram mais que 3 meses, porque ele é uma pessoa exigente, perfeccionista, né, não é muito comunicativo, né, ele gosta de manipular as pessoas e as coisas para fazer as coisas que ele quer, mas ele não é muito comunicativo, ele é mais introspectivo, o que acaba dificultando os relacionamentos deles, né, dele no caso. Então não durou muito. Então, para ele sair, por exemplo, desse traço, primeira coisa que a gente poderia traçar para ele, uma proposta de ação, né, para trazer os traços dele para o recurso, é baixar um pouco a régua dele da rigidez, de não ser tão exigente nem com ele mesmo e nem com o próximo, né, com as namoradas dele, porque pessoas perfeitas a gente sabe que não existe, e como ele tem o traço de caráter rígido muito alto, a régua tá muito lá em cima, né, ele tá muito exigente para com as pessoas. Ele vai se sair bem, assim, para arrumar as namoradas, né, porque ele tem esse traço de psicopatia que é bem articulador, bem conversador, bem atraente, porém ele tem o conflito desse traço do esquizoide dele, que ele não vai conseguir manter tão lá em cima, isso por conta do esquizoide, que gosta mais de ficar na dele, de ficar mais na caverna, né? O que acontece? Então a impressão que dá é que ele vai fazer assim, ele vai conquistar as namoradas, ele vai atrair as namoradas, mas ele não consegue sustentar elas, porque o nível de esquizoide dele é muito alto, ele não vai conseguir manter uma relação, ele vai querer ficar muito tempo na caverna, né? Então por isso que ele está tendo essas dificuldades. O que a gente pode fazer é negociar com o traço de esquizoide dele não ficar tanto tempo assim na caverna, dele dedicar mais tempo para as relações dele, né? Deixar esse rígido agir um pouco mais, e o psicopata fazer essa negociação com os traços dele, né, onde ele possa conviver de forma melhor com as pessoas nos seus relacionamentos, né, e sugerir para ele deixar esse traço de caráter dele rígido, assumir o controle dele, da vida dele, né, fazer com que ele saia de casa, pode pegar o traço de caráter dele de esquizoide, que é bem alto, e fazer o esquizoide, já que ele é bom nisso, ele pensar numa forma de elaborar como é que a gente pode, de criar, de raciocinar, de criar uma ideia, de criar uma forma com que ele possa se afastar dessa mãe, morar sozinho. Ele não vai abandonar a mãe, ele só vai tomar as rédeas da vida dele, ele vai passar a viver a vida dele, fazer as coisas dele. Como esse traço de caráter rígido dele é bem alto, ele vai querer estar em evidência, ele é executor. Então a gente pode aproveitar os traços dele, por exemplo, o esquizoide, para criar, né, uma ideia, um plano, juntamente com o masoquista, que gosta de plano, que gosta de processos, que gosta de métodos, criar algo nesse sentido, para que esse rígido coloque isso em ação e saia de casa, né? Sugere-se, né, que o ideal seria ele sair de casa e buscar mais a vida dele. Ele não vai deixar essa mãe de lado, não. Porém, ele vai, né, continuar assistindo a mãe dele da forma que ele assiste, porém tomando as rédeas da vida dele. E o traço de caráter rígido dele vai fazer com que ele execute isso da melhor forma possível. Ele só precisa deixar esse traço de caráter dele existir, que é o que ele não está fazendo. Ele não está deixando o traço de caráter dele rígido, que é de ação, fazer esse tipo de coisa. E o traço de caráter esquizoide dele está muito no comando. Acho que ele está ficando muito quieto, muito na dele, muito introspectivo, né? Então ele não consegue manter essas relações, esses relacionamentos amorosos dele por muito tempo.
bem como não consegue deixar a mãe. Ele acaba se fechando muito no mundinho dele, não saindo para fora. Então a ideia seria justamente essa, né? Fazer essa intervenção com ele.